A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos aqui no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos os ensinamentos do Mestre Jesus e que ele nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre a personalidade emergente. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, dê sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe abrirão, mais amplas, aos anseios de paz e prosperidade. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a personalidade emergente. Analisemos algumas características predominantes. Desejo de liberdade, já que o espírito está retomando sua personalidade, reassumindo sua vida. É natural que anseie pela libertação da tutela que ele era plenamente aceitável na infância. Está aí a importância do cuidado, do carinho, do respeito com a infância, porque é um espírito veterano, com muitas experiências reencarnatórias, mas que naquele período da infância, usando de sua candura, como Jesus dá o exemplo, né? Deveis se assemelhar às criancinhas. Quando ele fala isso, ele está dizendo do ponto de vista da não maldade, de um coração puro, pelo menos naquele período infantil. Devemos assemelhar a eles no sentido de também de ser pessoas boas. Quando nasce esse anseio natural e positivo, é preciso que a educação já tenha conseguido plantar a delicada flor da responsabilidade. Então, a busca de liberdade se pautará naturalmente pelos parâmetros da consciência moral. Esse parâmetro é aquilo que você vai instruir. A gente sempre gosta de dizer aqui, você instrui seu filho da melhor maneira possível, mostrando a ele valores morais, falando da presença de Jesus em nossas vidas, levando-o para as escolinhas de evangelização, nas diversas casas espíritas, ou até mesmo em outras doutrinas cristãs, mas com o passar do tempo, talvez na adolescência, na busca de novos conhecimentos,
eles se afastam das doutrinas religiosas, o que é também perfeitamente aceitável, natural. Porém, aí vem o diferencial. Qualquer dor que ele sentir, qualquer problema, ele retorna, porque ele tem uma base sólida de valores morais. Imaginam, então, senhoras e senhores, aqueles que não têm. Ele vai para o subterfúgio, fugir do problema, buscando através do quê? Das drogas, do álcool. Então, aí a importância de uma base religiosa, moral para o seu filho, principalmente iniciando bem cedo na sua infância. Às vezes os pais educadores não querem aceitar o crescimento físico e mental dos filhos e alunos e sufocam todo o impulso de liberdade, gerando conflitos. Outros acreditam que atender a essa necessidade dos adolescentes significa abandoná-los à própria sina, abdicando de orientá-los. A função educativa não deverá ter absolutamente cessado nesse período, mas deve deixar que aumente gradativamente a cota de responsabilidade do indivíduo na direção de seu próprio destino. Ora, o problema é que o impulso de liberdade por parte dos adolescentes é muitas vezes desviado dos seus objetivos elevados para a construção de uma personalidade adulta equilibrada. Liberdade para muitos é poder ir à vontade às festas, buscar todos os prazeres, a satisfação de todos os caprichos, realizar todas as experiências sexuais possíveis. Então, o legítimo impulso de liberdade dos adolescentes se destrambelha por falta de valores morais que lhe orientam o rumo. Está aí o que eu disse. Se ele tem uma base sólida de valores morais, ele não vai se perder, podem ter certeza, porque a sua consciência vai falar mais alto que o nosso juiz. Opa, peraí, eu não fui ensinado assim. E ele recolhe. Então é de suma importância que você coloque seus filhos na escola de evangelização. Na verdade, o indivíduo só se fez livre na medida em que avança calma e conscientemente na realização de si, desabrochar de suas potencialidades e não desperdiçando tempo e talento sem fazer nada de útil e bom para si ou para os outros. Mas isso não se obtém através de imposições, e sim de estímulos e exemplos. O desejo de liberdade do educando, bem orientado, não produz rompimento dos laços afetivos com os educadores. Óbvio que não, né? Se o diálogo for aberto, livre e franco, sem melindres, podem até ocorrer tempestades de conflitos passageiros. Afinal, tanto a ânsia de saída da casca do ovo quanto o instinto de proteção materno ou paterno às vezes são fortíssimos. Mas tudo passa se o amor é sólido e o diálogo autêntico. Os filhos não são nossos, também você não tem que aprisionar, né? Achar que ele tem que ficar ali o tempo todo na barra da saia da mãe, debaixo dos braços do pai. Ora, eles têm que alçar voos, construir novas famílias, né? Faz parte do desenvolvimento. Despertar da sexualidade, esse aspecto de adolescência, é largamente enfatizado atualmente, ao qual, aliás, se quer reduzir essa fase. É óbvio que o desenvolvimento físico vai condicionar e permitir as manifestações mais claras da sexualidade, que mesmo durante a infância jamais está completamente apagada. Mas dá-se algo muito diferente do que materialistas admitem. Para eles, os conflitos aparecem porque o adolescente está descobrindo o que é a sexualidade e fazendo experiências com ela porque quer se autoafirmar nesse setor e sente inferiorizado. O despertar da sexualidade, principalmente na puberdade, após os 14 anos, é comum entre meninos e meninas, e que os jovens sem desregramentos, ou seja, aqueles que não passaram não foram forjados neles valores morais, muitos se perdem. O que acontece com praticamente crianças ainda, meninas grávidas, né? 12, 13 anos, você encontra hoje crianças carregando outra criança no ventre. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque compete aos pais orientá-las. Ninguém nesse mundo está iniciando uma vida sexual, mas está retomando o uso de sexo em outro corpo e em outras condições. Essa retomada biológica é influenciada pelos estímulos presentes, mas também, sobretudo, pela herança do passado.
Algumas décadas atrás, a mulher era terrivelmente condenada, né, se ela ficasse viúva, por exemplo, e casasse novamente, ou se houvesse alguma traição, ou até mesmo as meninas, né, que tivessem relacionamentos sexuais antes do casamento. Era uma perdida, uma prostituta, porque o preconceito era muito grande e o machismo imperava. E era bonita de dizer, né, o homem que saía com muitas mulheres, um garanhão, aquele negócio todo, aquele Dom Juan. Hoje é vexaminoso isso, porque mostra exatamente um desequilíbrio muito grande nessa área da sexualidade. O sexo não é pecaminoso, temos que entender isso como alguns tabus de algumas religiões tradicionais. Não, ele está no mundo para ser exercitado da melhor maneira possível. Por isso que Jesus falou sobre isso, a relação de um homem ou uma mulher, sobre o casamento. Está lá também no Antigo Testamento, né? Crescei e multiplicai-vos. Se fosse pecaminoso, Deus não teria dado essa condição aos animais e aos homens. Porém, ela deve ser canalizada para uma maneira equilibrada. É isso que nós falamos. Então, esse desregramento da área sexual, hoje, ela é mal vista. Não tem nenhum valor o que já foi em décadas passadas. Acabou. É vexaminoso um homem que destrói sua própria família ou abandona os seus para ficar se relacionando com muitas parceiras. E já falamos aqui, a troca de parceiros é um desequilíbrio muito intenso, porque são energias de pessoas diferentes. E o sexo, por ser uma energia marcante, as pessoas acabam adotando, né, recebendo energias de um outro que às vezes está muito desequilibrado. Então temos que tomar muito cuidado com relação à sexualidade desenfreada. Por isso mesmo, os estímulos externos nesse sentido devem ser muito positivos desde a infância. A orientação e o exemplo dos adultos devem ser elevados. A forma moral e religiosa deve ser segura. Tudo para que o adolescente tenha condições de enfrentar seus desequilíbrios, anseios e problemas com a coragem, serenidade e firme propósito de evolução. E não com falsas teorias que recomendam o entregar-se cegamente a todos os instintos. Carência afetiva. Nem todos os conflitos que o adolescente enfrenta são devidos meramente ao desejo sexual. A necessidade afetiva, a sede de carinho e companhia são muito mais fortes do que o mero impulso da carne. Aliás, é na busca desses ingredientes que muitos se entregam precocemente a uma vida sexual ativa. O sentimento de solidão que todo ser humano vivencia durante a existência terrena parece mais forte nesse período de dúvidas, anseios e conflitos, em que o espírito está se encaixando numa nova realidade existencial. Sem saber, pode experimentar saudades de almas queridas que ficaram no além ou com as quais vai se encontrar mais adiante na vida terrena. A dificuldade de se ajustar aos tempos atuais, afinal todos viemos de tempos antigos e há muitos espíritos sensíveis que não conseguem se adequar tão facilmente a esse século de frieza tecnológica, pode também gerar essa necessidade promente e desesperadora de afeto. Se os adultos à sua volta se mostram compreensivos e lhe dão carinho e atenção, podem ajudar a sanar o problema e evitar que o adolescente vá buscar em desvarios sexuais ou nas drogas a compensação para o seu sentimento de carência e solidão. Rebeldia e reivindicações. A rebeldia do adolescente e o ímpeto de reivindicar seus direitos estão frequentemente ligados ao desejo de liberdade. Pode-se tratar de alguma reivindicação justa, apesar de exagerada pela sensibilidade ferida. A ausência afetiva do pai, da mãe ou de ambos, os privilégios injustos de outro irmão ou o excesso de repressão e protecionismo podem causar esta base de uma explosão de revolta. Quase sempre trata-se de algo sem fundamento lógico. Imerso num turbilhão de conflitos, de emoções desencontradas, de carências e anseios indefinidos, o adolescente manifesta uma rebeldia instintiva, que significa um desajuste momentâneo, uma revolta contra tudo e contra todos. O adulto experiente, sereno e seguro deve analisar se há alguma base
base que justifique a crítica e o desafio de filhos ou alunos que ele pode corrigir algo em sua própria atitude, ou se tudo não passa de uma tempestade para alívio de tensões. De qualquer forma, deve manter a paciência e não se desgovernar emocionalmente para servir de ponto de equilíbrio ao adolescente. A sinceridade infantil ainda não morreu na adolescência, mas adquire o ímpeto e a ênfase própria dessa fase. O adolescente é franco, autêntico e às vezes gosta mesmo de chocar os mais velhos. Sensível à hipocrisia de muitos adultos, revida em tom de franqueza rude. Se encontrar como resposta a franqueza serena, equilibrada e não melindrada, ajustar-se-á por si mesmo. Hipersensibilidade. O adolescente tem uma sensibilidade exagerada que se manifesta em meio a lágrimas, mágoas, emburramentos e um sentimento de estar sendo constantemente injustiçado. Isso tudo é fruto desse estado desencontrado de emoções em que se vê. É preciso que os adultos respeitem essa hipersensibilidade, sem alimentá-la, para que ela não cresça além dos limites da saúde mental, não crie raízes permanentes na personalidade atual e não degenere em autopiedade, sentimento extremamente prejudicial ao espírito, pois é uma forma exacerbada de egoísmo. Nesse sentido, é necessário evitar gozações e repreensões rudes que fortifiquem a autopiedade. A atenção e o diálogo são sempre os melhores remédios. Atração pelo grupo. Para preencher a carência afetiva, para realizar seu ímpeto de liberdade, que significa também libertar-se da tutela familiar, para se integrar na realidade presente, o adolescente vai buscar apoio do grupo. De todas as fases da vida humana, esta é a em que o indivíduo mais procura partilhar, mais deseja companhia e reconhecimento dos seus pares. Adolescentes em grupo, eis uma constante universal. Isso não significa necessariamente que eles estejam encontrando no grupo a satisfação que procuram. Amizades escolhidas e equilibradas num relacionamento de troca e de confidências, de companheirismo e de partilha são úteis e necessárias ao desenvolvimento e à sanidade psíquica de cada um. Mas o convívio desenfreado com muita gente, o bando, nem sempre é uma forma saudável de socialização. Se não recebeu uma educação que lhe tenha permitido desenvolver sua personalidade, o adolescente pode perder a própria identidade, assumindo a identidade coletiva do grupo. É o que acontece nos casos extremos das gangues de toda espécie que pululam pelo mundo. A vida social do adolescente deve ser orientada pelos educadores para que o grupo não se torne um apoio ao desequilíbrio, onde todos buscam a liberdade sem responsabilidade, as experiências desgovernadas e a futilidade por meta principal geralmente brotam processos obsessivos e maiores insatisfações. Essa orientação deve ser feita, porém, com o devido respeito aos sentimentos e às escolhas do indivíduo, para que ele não se sinta lesado em sua vida íntima. Se a adolescência pode ser um período problemático para grande parte dos espíritos encarnados, pelo fato de ainda carregarmos todos heranças perturbadoras do passado, que começam então a ganhar predominância, a sociedade moderna dificulta ainda mais uma vivência equilibrada dessa fase. Muitos pais e mestres se sentem desorientados por não saberem lidar com determinados problemas do educando. Essa insegurança, que pode ser vencida pelo esforço, pelo estudo, pela oração, pelo amor, facilita as brechas por onde entram os apelos negativos da modernidade. Porém, mesmo aqueles educadores plenamente conscientes de seu mandato têm de lutar contra estímulos contrários e poderosos do grupo e dos meios de comunicação. Muitas vezes é na adolescência que se dá o momento decisivo em que o espírito incorpora a educação recebida, se é que recebeu uma influência construtiva e aceita lutar para se elevar, ou começa a fraquejar ante estímulos negativos do meio que vem de encontro às suas tendências negativas do passado.
É verdade que, como já vimos, a boa educação pode produzir seus efeitos em qualquer época da vida, até em próximas encarnações. Assim, é possível que um espírito se rebele logo cedo contra valores que lhe foram exemplificados em casa, mas na maturidade ou na velhice até, eles voltem à tona e salvem pelo menos uma parte da existência da derrocada total. Mas também é fato que a adolescência é um dos momentos mais perigosos para alguns passos no sentido do desequilíbrio. O melhor preventivo contra isso a ser adotado pelos pais é a presença constante na vida do adolescente, uma presença amorosa, uma autoridade moral, um exemplo autêntico, uma referência segura. A ausência, a omissão, a indiferença são os maiores responsáveis pelas doenças espirituais, psíquicas e sociais que podem contagiar a adolescência. Apatia. A indiferença e a apatia podem aparecer como manifestação de tédio da existência, da falta de um objetivo, da carência de amor e estímulo. O adolescente vai se arrastando no seu dia a dia, cumprindo mecanicamente o ritual do cotidiano, sem entusiasmo e sem encanto. Nem o estudo, nem saídas, festas e diversões lhe despertam interesse e elan. Não reage a nada. Esse estado é muito mais perigoso que a rebeldia, pois amortiza as forças da alma e lança o indivíduo numa espécie de modorra espiritual, mais difícil de ser desfeita do que o ímpeto da revolta. Essa apatia pode ser fruto tanto de uma educação repressiva quanto do abandono. A personalidade oprimida pode revoltar-se ou acomodar-se, e o abandono afetivo pode gerar um desencanto profundo, mas do ponto de vista espiritual, apatia significa sempre uma desilusão existencial que vem da falta de fé, do materialismo. A visão de mundo materialista estiola a alma, resseca as esperanças e o ímpeto de viver. Tudo fica mesquinho e pequeno. Se uma decorrência dessa falta de um ideal mais elevado, alguns se atiram sofregamente à busca de diversões e prazeres para abafar a insatisfação íntima. Outros caem na modorra e desinteressam-se de tudo. Mas há um fator espiritual que pode alimentar a apatia, a presença de espíritos vampirizadores que sugam as energias do adolescente e estimulam o tédio e até o sono excessivo. Também o desperdício precoce e desequilibrado de energias sexuais, seja através da masturbação ou de relações sexuais com diversos parceiros simultâneos ou sucessivos, pode atrair a vampirização e a consequente apatia. Nesses casos, passes e orações farão grande bem. De resto, nada melhor para robustecer a alma, dando-lhe ânimo de viver e entusiasmo de agir, do que valores morais firmes, amor compartilhado e o pensamento elevado para o infinito. Massificação. A sociedade de massas em que vivemos começa a moldar as cabeças desde a primeira infância. O apelo desenfreado ao consumismo, a divulgação maciça de teorias materialistas e nihilistas, a valorização do prazer físico em detrimento de qualquer responsabilidade moral, a arte desfigurada pelo comercialismo e pelo kit, tudo isso vai sendo impingido na mente de cada um pela televisão, pelo cinema, pelos jornais e atualmente até por alguns livros infanto-juvenis, cujos autores já perderam qualquer compromisso com a ética e com o bom gosto, assumindo o interesse comercial e o sensacionalismo como base de seu trabalho. Com isso, não estamos criticando os meios de comunicação em si, pois são instrumentos valiosíssimos de divulgação cultural, de informação e mesmo de educação, mas o uso que deles se vem fazendo é, na maior parte do tempo, negativo e prejudicial. Primeiro, porque o lucro toma a dianteira, deixando em segundo plano os valores éticos e estéticos. Segundo, porque o acesso à produção e transmissão da comunicação
está nas mãos de pessoas que não têm elevação moral e sendo estético para fazer e veicular apenas coisas edificantes e boas. É natural que assim seja. Num planeta inferior como o nosso, ainda a predominância é do mal. Apesar disso, existem exceções e não são tão poucas assim. É preciso procurá-las com atenção. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Agindo da maneira certa. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É a prescrição nos evangelhos. Alguns seguimos à risca esse preceito e somos dos que ofertamos o que o outro precisa. Alimento, água, medicamento, abrigo, educação, sem que alguém nos conheça a doação. Por vezes, nos surpreendemos criticando aqueles que alardeiam o que fazem. Realizam grandes doações enquanto fotógrafos e repórteres lhes captam as imagens e os depoimentos que aparecerão nas mídias. É possível que não externalizemos as nossas críticas, mas as agasalhamos em nossos pensamentos. Recentemente, lemos a sabedoria de um rabino que nomeia 8 níveis da caridade. No 8º e mais baixo nível, diz ele: um homem compra de má vontade um casaco para um outro que treme de frio e que lhe pede ajuda. Ele entrega o presente diante de testemunhas para receber o agradecimento. Na sequência, os níveis de generosidade vão se aprimorando até chegar ao primeiro e mais puro. Um homem de bom grado dá o seu próprio casaco sem saber quem vai recebê-lo, e aquele que o recebe não sabe quem o ofertou. Então, o ato de dar torna-se uma expressão natural da bondade em cada um e acontece de maneira tão simples quanto as flores oferecendo o seu perfume. Naturalmente, os que desejamos seguir as exortações do Mestre Jesus, desejamos fazer da maneira certa, sem alarde, sem agradecimentos. Contudo, a sabedoria do rabino ainda nos levou a uma questão que quase sempre nos passa despercebida. Diz ele: aqui existe uma situação muito especial. Imaginemos que todas as pessoas fossem generosas com os que estão ao seu redor da maneira como fez aquele homem. Dá de má vontade um casaco comprado na presença de testemunhas a alguém que precisa e que pediu ajuda. Se todos nós agíssemos assim, haveria maior ou menor sofrimento no mundo? Quando refletimos que o bem alcança quem dele precisa, não podemos deixar de considerar que algumas coisas têm tamanha bondade em si que merecem ser feitas da maneira que for possível. Isso, com certeza, abala para sempre nossas críticas. Afinal, as doações beneficiarão uma pessoa ou uma comunidade. Sem dúvida, existem formas de dar que diminuem o outro, roubando-lhe a dignidade e o amor próprio. Devemos aprender como dar sem tirar nada e, com frequência, aprendemos enquanto o fazemos. Entretanto, deixemos de nos preocupar em como outros realizam a sua doação, em que nível da caridade se encontram, e vejamos que é melhor doar mal do que não doar nunca. Somos aprendizes na escola terra. Alguns ainda nos encontramos nos primeiros bancos escolares, com dificuldade para entender o beabá do amor ao próximo e do desinteresse. Mas na nossa leitura tosca de sermos vistos pelos nossos pares, propiciamos a oportunidade da instrução a alguém. Apadrinhamos uma criança, ofertamos um presente de Natal. Ingressando no ensino médio do bem, galgaremos degraus e nos haveremos de graduar e pós-graduar com louvor. Por enquanto, não critiquemos e diminuamos as dores do mundo.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre divino intermediário junto ao Pai, que nos disseste que és o caminho, a verdade e a vida, caminho pelo qual devemos trilhar, Senhor. Procurando no seu Evangelho o refrigério para as nossas almas, carentes e necessitadas de amparo, de auxílio, o maior tratado de moral universal, onde os homens já passaram os olhos aos seus ensinamentos, Senhor. Tu és o sol de primeira grandeza a iluminar os nossos caminhos, e que sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado mais uma vez, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa junto com você. Estaremos dispostos aí às outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.